Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, engenheiros, engenheiras, projetistas de todo o Brasil. Chegamos à última e mais importante aula da semana da simulação. Otimização estrutural não basta ser resistente, tem que ser também leve. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês ao longo desse evento e é muito gratificante estar contribuindo aí com o seu conhecimento de engenharia estrutural, tá? De simulação estrutural nos projetos de engenharia, perfeito? O que é a semana da simulação? Então, caso você esteja chegando hoje na última aula e mais importante semana da semana da simulação, tivemos a aula 1 na segunda-feira, tá? Onde a gente viu sobre diversos conceitos, tá? Métodos de elementos finitos, tipos de simulação estrutural, modos de falha, utilização da simulação para reduzir custos e, consequentemente, reduzir massa e, consequentemente, custos aí. Nós sabemos que um profissional de engenharia, né, que sabe reduzir custos na empresa, né, ou para o seu cliente, é diferenciado no mercado. Tá? Aula 2, vimos o que é uma análise estrutural estática, resultados, como aplicar na prática um caso, né, envolvendo uma retroescavadeira, para você entender como fazer a modelagem de estruturas e equipamentos dentro de softwares de elementos finitos. Né? Então, caso você não tenha assistido, eu recomendo fortemente você ir assistir enquanto elas ainda estão no ar. Elas são aulas exclusivas da semana da simulação e logo vão estar saindo do ar, tá bom? Aula 3 do evento. Parabéns a você que chegou na aula 3, teve consistência de passar pela aula 1, 2 e chegar agora na aula 3. A consistência, né, é um fator fundamental para profissionais que vão chegar aí a resultados grandiosos. Basicamente, muitas vezes é o que diferencia uma pessoa que chega, consegue grandes resultados e a que não obtém. Isso em todas as áreas da vida, né? Tenho falado isso em todas as aulas da semana da simulação sobre essa importância de ter consistência, tá? Então, aula 3, né, a gente vai, tá? Você descobrirá, né, que uma estrutura apenas existente já não atende às demandas do mercado. Após isso, após realizado o estudo da aula 2, né, faremos a otimização estrutural, reduzindo a massa e deixando economicamente viável. Tá? Então, você, né, vai ver toda a parte prática de como fazer a otimização estrutural e redução de massa, tá? Independente do processo de manufatura. Isso lá no software tem como colocar esses controles, né, de otimizar de tal forma que se adeque ao processo de manufatura. Muitos profissionais pensam que a otimização só pode ser aplicado, né, a impressão 3D, né, a manufatura aditiva, tá? Essa informação não está correta, tá? Utilizado aí para usinagem, para fundição e muitos outros processos de manufatura, tá? Então, é muito interessante porque você consegue adequar ao processo de manufatura, reduzir massa e reduzir custos também. Não necessariamente você tem que mudar o seu processo de fabricação, tá? Para aplicar a otimização. E para você que chegou na aula 3, teremos aí uma condição especial, só para quem estiver nessa aula no final, tá? No nosso programa completo de capacitação e treinamento de elementos finitos. Tá? Isso é um presente que a gente vai dar, né, para vocês que tiveram consistência. Tá? A gente vai facilitar o seu acesso, tá? E dar de presente uma condição especial no programa de capacitação para quem quiser aí dar um passo a mais, né? E ter esse diferencial, né, mais desenvolvido. Tá? Então, estou aqui junto com o engenheiro Carlos nesse evento, né? Para quem ainda não me conhece, está chegando na aula de hoje, né? Eu sou o fundador da Wii Simulation, diretor, engenheiro mecânico, formado pelo Centro Universitário da FEI, tá? O Simulation é uma empresa de engenharia especializada em soluções através da simulação estrutural, tá? O engenheiro Carlos, que está conosco nesse evento, gostaria de agradecer ele, né, por estar junto conosco. Tá? O engenheiro Carlos também, que é um dos especialistas, professores, né, que estarão dentro aí do programa de capacitação de elementos finitos. Né? O Carlos aí que tem mais de uma década de experiência aí, com validações de estruturas virtuais e físicas. Tá?
já trabalhou em diversos setores, automotivo, aeronáutico, agrícola, né? Já passou por grandes empresas, né? Como PSA, Peugeot, Citroën, AKE, né? E a CNH, tá? Então ele tem bastante conhecimento, tá? E vai estar agregando bastante valor e vai estar fazendo isso prático hoje de otimização. Então ele tem bastante conhecimento para agregar, né? Ao conhecimento de vocês, tá? E os programas de capacitação em elementos finitos, né, que a gente vai estar conversando aí no final da aula. Para você que está aqui na aula, vai ter uma condição especial, tá? Então, temos aí diversos treinamentos, né, que fazem parte aí do programa completo de capacitação em elementos finitos, tá? E é um prazer estar contribuindo, né, o Simulation está contribuindo com a capacitação de profissionais de engenharia de todo o Brasil. A gente é muito grato, né, por ter essa oportunidade, tá? Então, aqui, algumas fotos da plataforma, treinamento 1, métodos elementos finitos, o primeiro passo, que envolve toda a parte teórica conceitual para você conseguir ter o pilar, né, essencial aí do conceito da engenharia estrutural e do método dos elementos finitos, além de revisar conceitos de resistência dos materiais, né? Aqui o treinamento 2, né, voltado a técnicas práticas de modelagem, né, aqui geração de malha, tá? É um dos tópicos que a gente aborda, né? Tipos de elementos, critérios de qualidade de malha, né? Convergência de malha, tá? Modelagem de parafusos, né? Utilizando simplificação, elemento de viga com elementos rígidos, né? Como que faz essas modelagens, né? Tá? Aqui um estudo interessante com o Carlos, né? Que envolve aí análise estrutural e otimização da asa traseira, né, de um veículo tipo Fórmula SAI, né? Diversas aulas aqui, um estudo bem interessante com diversos componentes, né, e montagem, tá? Então, a gente é muito grato por isso, tá? Algumas empresas, né, no qual profissionais, né, de engenharia participaram e se capacitaram no treinamento, né? Então, Embraer, Vale, tá? GM, ArcelorMittal e muitos outros. Agradecemos a todos os engenheiros e profissionais que confiaram no Simulation. A gente é muito grato por contribuir com o desenvolvimento, né, de projetos aí no Brasil, tá? Aqui alguns profissionais, né, a gente que publicaram aí os seus certificados no LinkedIn, né? Finalizaram essa etapa, né? Capacitaram para ter esse diferencial no mercado. A gente agradece a confiança e parceria, tá, com o Simulation. E alguns dos depoimentos que a gente já conversou ontem, né? Então aqui, o engenheiro Rafael Luiz, né, estava procurando um curso de elementos finitos que abordasse a utilização do software, né? Felizmente encontrei esse curso. Matheus, ele é didático, apresenta o software de forma detalhada, consegui resolver boa parte dos problemas enfrentados na empresa. Recomendo fortemente aos que forem iniciar a jornada com análise estrutural, tá? O engenheiro Thales, né, que está adorando o curso, o conteúdo é excelente, né, abrange e muito bem estruturado, tornando o aprendizado acessível e interessante, né, tá? Depois, não vou ler o depoimento inteiro, tá? Depois vocês podem pausar o vídeo, né, quando finalizar essa aula, e ler com calma aí os depoimentos, tá? De profissionais de engenharia. Aqui são alguns depoimentos, tem também alguns depoimentos em vídeo no YouTube, por exemplo, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela confiança na WeSimulation. É um prazer enorme estar contribuindo nessa jornada de aprendizado, perfeito? Depois, se vocês acharem interessante, dar uma olhada aí nos depoimentos, calma, tá? Não li todos eles, né? Vocês podem ver depois. Vai ter também alguns depoimentos em vídeo no YouTube, por exemplo, tá bom? Agora, vamos aí para o conteúdo prático com o engenheiro Carlos. Vou estar passando a palavra para o engenheiro Carlos. Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula 3 da Semana da Simulação, onde trataremos o assunto de otimização topológica. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou um dos engenheiros especialistas convidados pela WeSimulation para ministrar essa aula, ok? Então, dentro da otimização topológica, nós temos: será que é possível obtermos uma boa relação entre massa e resistência estrutural? Então isso a gente vai ver ao longo dessa aula prática, tá? Mas antes da gente entrar na aula prática, é muito importante a gente revisar
alguns conceitos de otimização estrutural, ok? Então, novamente, como o Matheus falou ali brevemente na aula 1, a gente tem a peça bruta, tá? Que a gente precisa trabalhar. Depois, a gente faz o processo de otimização estrutural, no qual a gente consegue reduzir massa, mantendo uma rigidez que seja necessária, seja coerente com o projeto, ok? Após isso, a gente vai para a etapa no qual a gente analisa a estrutura, tá? Então, a gente otimizou, mas também a gente quer entender o comportamento dessa estrutura na prática. Então, dentro do software Inspire, é possível você fazer isso, tá? Então, você traz a geometria, tá? Faz a otimização e depois analisa ela. Claro, após você ter analisado a sua geometria, você pode redesenhar ela, tá? Então você vai deixar ela manufaturável, ou seja, você vai colocar os raios adequados, você vai deixar a peça mais bonita, mais trabalhada, tá? Mas aqui ele já vai te dar uma ideia, ao invés de você ficar tentando reduzir massa por tentativa e erro, o software faz isso certinho para você, ele já faz isso direto, sem você ficar perdendo tempo, tá bom? Então vamos para o próximo ponto. Então, o que é a otimização estrutural? A otimização estrutural é a técnica que resulta em uma estrutura mais eficiente, trazendo o melhor equilíbrio de massa e resistência, ok? Então, quais são as vantagens da otimização estrutural? A gente tem a redução de peso, tá? Então, a gente tem a geometria bruta, a gente consegue reduzir peso e deixar ela também com uma rigidez significativa com o projeto, tá bom? A gente tem uma estrutura mais eficiente, tá? Então, aquela geometria que a gente otimizou, a gente consegue analisar ela e a gente tem tensões que são aceitáveis dentro do projeto, tá? Então, a sua estrutura, ela está entregando mais com menos massa, tá? Então ela faz mais com menos, tá? Então ela é mais eficiente, ok? A gente também tem a redução de custos. Se você coloca menos material, você reduz custo, tá? Principalmente quando a gente fala de componentes fundidos, tá? Então os fundidos a gente consegue reduzir custo por adicionar menos material, ok? A gente também tem a parte de sustentabilidade, tá? Então a gente tem menos material e a gente tem também um planeta mais sustentável também, tá bom? É importante dizer que em aplicações a gente pode utilizar a parte de otimização estrutural para peças cortadas a laser, cortadas na água, entre outras, tá? A parte de chaparia a gente consegue otimizar perfeitamente, tá bom? Então a gente também consegue peças fundidas, tá? Então peças fundidas a gente consegue otimizar e aí sim a parte de depositar menos material dentro do ferramental, a gente consegue ter a sustentabilidade, né? Então a gente não precisa de tanto material igual antigamente para definir um componente, ok? Também peças impressas em 3D, tá bom? A gente consegue otimizar de forma muito boa, tá bom? E entre outros processos de manufatura, tá bom? Então vamos para o próximo ponto. Então, o que veremos nessa aula? Nós veremos os tipos de otimizações, tá? Então, existem alguns tipos de otimizações devido à aplicação, tá? E a gente vai ver alguns deles, tá? Não vamos ver todos, porque a gente tem a limitação do tempo, mas a gente vai focar em alguns deles para que vocês possam conhecer, tá bom? Então, a primeira otimização que a gente vai encontrar vai ser otimização topográfica, ok? A gente vai explicar a seguir, perfeito? Teremos a otimização de espessuras, que a gente também vai explicar a seguir. Entraremos na otimização topológica, onde a gente vai rever o conceito de otimização topológica. E depois a otimização topológica na prática. Então, aquele braço da pá carregadeira que a gente trabalhou juntos, a gente vai trabalhar novamente, fazendo a otimização dos braços. A outra otimização que nós temos é a otimização
topográfica, pessoal. Então, ela nada mais é do que uma otimização de forma utilizadas apenas para geometrias de superfície, tá? Então, placas que geram repuxos ou nervuras em um espaço de projeto, tá? Então, aqui a gente tem uma nervura, uma peça que ela tem uma nervura estrutural, tá? Que é o componente original. Aí você me pergunta, quem foi que disse que aqui é a melhor configuração para adicionar essas nervuras, tá? Então, o software, o Inspire, através da otimização topográfica, ele faz esse estudo para nós, tá? Então aqui a gente tem o design de projeto, espaço de projeto, tá? Que é basicamente esse componente marrom. Então é a região que ele vai trabalhar, tá? Então esse é o espaço de projeto. E ele faz a redistribuição dessa nervura, tá? Então ele faz uma otimização. Ele fala, ó, para essa configuração de componente, para esse componente nessa configuração, a melhor distribuição para as nervuras seria essa, alterando também a altura delas, se necessário, tá bom? Então, essa é a otimização topográfica. Lembrando, esse tipo de nervura ele é muito usado, principalmente se você olhar teto de carro, né? Aquelas caminhonetes, SUV mais longa, geralmente tem esse tipo de nervura para adicionar rigidez, tá bom? Então, tendo isso, a gente vai para o próximo ponto. Otimização de espessuras. Então, nada mais é do que a otimização voltada às peças com geometrias de superfícies, tá? Então, placas que a gente pode alterar a espessura, esse é o objetivo dessa otimização, tá? O objetivo de otimizar as espessuras podem também ser utilizadas com otimização topográfica. O que isso quer dizer? A gente pode, se a gente voltar no nosso slide anterior, a gente pode combinar os dois tipos de otimização, tá? Então, além da gente melhor posicionar as nervuras na chapa, a gente também pode trabalhar com a espessura. Ele vai nos dizer qual seria a melhor espessura de acordo com a necessidade do meu projeto, tá? Então, se você pegar um componente que está sendo produzido em larga escala, você economiza um monte, ok? Então, voltando lá, eu coloquei esse exemplo. Se a gente imaginar que a gente tem um motor elétrico em cima do suporte, e esse motor ele trabalha na faixa de 150 Hz, tá? E o suporte, a frequência natural desse suporte, ela não pode ser igual aos 150 Hz, tá? Então a otimização de espessuras, ela vai melhorar a espessura para que eu consiga evitar esses 150 Hz, tá? Então ela vai maximizar a minha frequência, tá? Então lembrando que a fórmula da frequência natural é essa daqui, tá? Raiz quadrada de K sobre M, que é K a rigidez e M a massa, tá? Então se a gente tem um suporte que ele é muito rígido e a massa é baixa, a frequência natural do suporte vai lá para cima e provavelmente a gente não teria um problema. Mas o Inspire ele faz isso de forma otimizada, de forma mais prática para a gente, de forma mais eficiente, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Que a gente rodou, e a gente teria essa combinação de espessuras, tá? Então ele fala, para cada região dessa chapa, a gente teria essa seguinte configuração, tá? Então, se você olhar a chapa amarela, ela tem 2,9 milímetros, tá? A chapa verdinha, 2,5. Tem uma vermelhinha aqui atrás que não dá para ver, mas está com 4,4 milímetros. Então ele vai me dizer qual que é a melhor espessura para que a gente evite essas frequências, tá? E ele traz também, ó, as frequências que o suporte vai trabalhar, tá? A frequência natural do suporte, perdão. Que aqui está dando 194 Hz, tá? Então, ou seja, meu motor ele trabalha com 150 Hz, a frequência natural do meu suporte é 194 Hz. Ou seja, a gente não vai ter ressonância, tá? Então, se a gente tiver o suporte trabalhando com os mesmos 150 Hz, aí a gente tem um problemão, que a estrutura vai trabalhar em ressonância e posteriormente causar uma falha catastrófica, tá bom? Então, tendo esse conceito em mente, a gente vai para o próximo ponto. O próximo ponto aqui é otimização topológica.
tá? A otimização topológica é uma técnica que ela gera a melhor distribuição de material dentro de uma região de projeto, tá? Removendo material em regiões desnecessárias e resultando em uma estrutura leve e também capaz de suportar as cargas aplicadas, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, tá? No qual a gente tem o projeto original design, né? Então a gente tem o projeto inicial, a gente consegue definir um espaço de projeto, tá? Então o espaço de projeto geralmente ele se define nessa cor marrom e ele diz qual região que a peça vai ser otimizada, tá? Então eu selecionei essa região amarela, tá? Então ele vai trabalhar nessa região para que ela seja otimizada, ok? Depois a gente vai aplicar loads and constraints, tá? Então, basicamente, as forças e restrições, tá? Então a gente tem as restrições aqui, que são esses triângulos vermelhos, no qual a gente fixa o componente, e também a gente tem a aplicação da carga, tá? Então eu coloquei essas setinhas aqui para a gente ver que tem a aplicação da carga, ok? Depois, o software, ele já me diz qual que é a geometria, qual que é a redução de massa ideal para o que eu necessito, tá? Então, eu apliquei uma carga X e Y, ok? E ele fala, ó, para essa carga X e Y, considerando essa restrição, a melhor configuração de massa e rigidez seria essa, tá? Então, a gente tem um design inicial. Mas, aqui talvez vocês não consigam ver, mas se você notar, a geometria ela não é acabada, né? Então, ele faz isso, tá? Ele mostra ali o melhor caminho das pedras, né, para a gente ter o resultado necessário, e depois o engenheiro ele vai lá e faz a modificação, tá? Então aqui, ó, veja que a peça ela já está mais reta, mais detalhada, tem raio onde tem que ser, tá? Então isso é um ponto. Depois você retrabalha ela e deixa ela manufaturável, que seria uma peça já para ser produzida. E depois que a gente deixou ela manufaturável, a gente faz a análise, tá bom? De elementos finitos e também a gente finaliza o componente, tá? Então a gente pode redesenhar ele, se tiver alguma tensão mais elevada, algum canto ou outro, a gente trabalha adicionando algum raio e a gente tem o projeto final, tá bom? Então esse é o conceito de otimização topológica, tá bom? A gente pode aplicar principalmente peças fundidas, peças 3D, corte a laser, entre outros. Então, é uma otimização muito bem aplicada na indústria, que traz bastante benefício, tá bom, pessoal? Vamos lá. Pessoal, imagino que vocês estejam ansiosos, animados, querendo ir ao modelo, conhecer a otimização na prática, tá? Mas antes disso, eu vou só revisar alguns pequenos conceitos de otimização topológica para que a gente possa ir na prática entendendo o que estamos fazendo, tá bom? Então, nós temos entendendo as diferentes configurações de otimização topológica, tá? Então, dentro do assunto de otimização topológica, nós temos o objetivo que a gente quer atingir, tá? Então, nós temos aqui esses três objetivos, tá? O primeiro deles, vou falar em português mesmo, tá? Maximização de rigidez, tá? Então, a gente tem o objetivo de reduzir massa, mas mantendo a melhor rigidez possível, tá? Então ele vai aumentar a rigidez, vai me trazer a melhor rigidez, configuração de rigidez, reduzindo massa, tá? Então aqui, ó, ele prioriza a maior rigidez, mantendo o volume desejado, tá? Então a prioridade aqui é rigidez, tá? Aqui eu tenho a maximização de frequência, tá? Então, onde ele reduz massa priorizando um aumento de frequência, tá? Então, se a gente lembrar em frequência, em análise de frequência natural, a gente tem a raiz quadrada da rigidez da estrutura dividido pela massa, tá? Então, se eu reduzir muito a massa, a minha frequência sobe, tá? Mas eu também tenho isso, tenho que levar em conta que a rigidez também é importante, tá? Então ele faz esse balanço, trazendo o aumento de frequência, quando a gente quer aumentar a frequência, mas também reduzindo massa, tá? Então ele trabalha com esse objetivo, tá ok?
E a gente tem também a redução, quando foca a redução de massa, tá? Então, se a gente pensar, a rigidez, nesse caso, ela não é tão importante, ela não é o principal, eu quero reduzir massa, tá? O meu objetivo aqui é simplesmente massa. Então, ele não olha tanto para a rigidez, mas ele olha com foco em massa, tá? Então, ele não vai focar na rigidez. Então, ele prioriza aqui, ó, prioriza redução de massa independente da rigidez. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Ok, pessoal? Então, tendo revisado alguns conceitos de otimização estrutural, a gente vai para a mão na massa, ok? Mas, lembrando, aqui nós passamos alguns tipos de otimização estrutural. Não é possível passar todos, principalmente por conta do tempo, tá? Mas na WeSimulation a gente tem treinamentos mais aprofundados, caso você queira se especializar em otimização estrutural, eu recomendo que vocês façam esse treinamento que ele aborda de forma mais profunda cada tópico e também aborda outros tipos de otimização estrutural, perfeito? Então, a gente tem o nosso braço da pá carregadeira e aqui a gente vai trabalhar juntos para entender qual a melhor configuração otimizada para essa estrutura do braço, perfeito? Então vamos lá, vamos para a mão na massa. Ok? Então vamos lá, vamos abrir o software e vamos trabalhar. Para isso a gente dá um duplo clique aqui no Spire. Ok, tendo aberto o software, lembrando, a gente tem alguns caminhos que a gente pode usar para importar o modelo. Eu vou importar aquele modelo da pá carregadeira versão final, ok? Para dentro do software, perfeito? Perfeito. Aqui nós temos, lembrando, os nossos carregamentos, ok? Nossos casos de carga, perfeito? Onde a gente tinha todas as forças, todas as restrições em um único local concentrado, tá? E depois abaixo a gente tem os casos de carga, tá? Eu não vou usar agora a gravidade e nem a força, tá? Então a gente pode simplesmente deletar. O nosso objetivo aqui é fazer a otimização considerando o caso de carga 7, tá? Que é o principal. Então, nesse caso, não tem necessidade de fazer otimização só para a gravidade e nem só para a força isolada. Nosso objetivo é analisar o combinado desses carregamentos, tá bom? Então, para que a gente possa fazer a otimização estrutural da nossa estrutura, basicamente a gente vai criar o espaço de projeto, tá bom? Então, se eu clicar no meu componente aqui, ó, e der um I de isolate, tá? De isolar o componente, eu preciso definir o que é meu espaço de projeto. Basicamente, eu clico aqui, ó, Design Space, tá? Note que a peça inteira ela ficou marrom, tá? Então, ele diz que isso é o espaço de projeto, é a região que ele vai trabalhar, tá? Então, se eu der um A aqui, ó, vai ver que ela está inteira marrom. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que nas regiões de conexão, eu vou ter problema, né? Então ele vai remover, ele pode remover material nas regiões de conexão, e isso não é interessante, não é legal, e ele também não deixa, ele vai te alertar. Então se a gente colocar para otimizar e ele não tiver as regiões aqui bem definidas, bem desenhadas, ele vai dar problema, vai reclamar. Então a gente vai aqui no isolate, no I de novo no teclado, tá? Só vou remover esses pinos aqui, ó, dando um H no teclado. H de hide, tá, pessoal? E eu venho aqui em Geometry, tá? Então aqui, ó, eu tenho a opção de Partition, tá? E posso clicar aqui, ó, veja que aqui ele gera uma bucha para mim. O que essa bucha vai me mostrar? O Spire, ele vai respeitar essa bucha. Então ele fala assim, ó, eu vou ter uma região que é o espaço de projeto onde eu vou trabalhar, mas a hora que ele encontrar a bucha, ele fala, opa, peraí,
A bucha eu não posso mexer, tá? Então, eu posso colocar uma bucha. Eu vou colocar uma bucha maior, tá? Eu vou colocar aqui 50 milímetros, tá? Eu posso ter colocado até mais. Posso até extrapolar isso, tá? Então, eu vou dizer para o software que essa região de fixação eu não quero que ele trabalhe, tá? Então, eu vou colocar esses 100 milímetros. Aqui, vou colocar 50, tá? Posso até aumentar, vamos colocar aqui, ó, 80 para ver. Ó, então, essa região eu não vou permitir que o software trabalhe, por conta que é a região da furação, tá? Então, isso eu não quero. Obviamente, aqui é estudo, tá? Então, na prática, a gente vai redesenhar isso daqui, vai deixar bem bonitinho, tá bom? Aqui, novamente, vou colocar uns 80. Vamos ver como vai ficar aqui, ó. Aqui coloco 100. Tá? Ó. Perfeito? Então, eu vou fazer isso desse lado. E também, opa, vou fazer do outro lado. Eu vou dar um I no teclado, um H nesses pinos aqui, só para tirar da tela, tá? Ele vai esconder da tela, ele não vai deletar. Perfeito? Aqui era 100 que a gente tinha colocado. Perfeito? Aqui era 100 também, tá? E aqui embaixo era 80. E faltou um ponto, né? Faltou definir quem que é o espaço de projeto. Então a gente vem aqui, ó, clica na peça, Design Space. Então ela vai ficar marronzinha assim, ó, tá? Ó, o software ele vai respeitar essas regiões, tá bom? Se eu clicar em contato, note que os contatos eles vão precisar ser retrabalhados, tá? Então aqui, ó, ele ficou colado, tá? Lembra da nossa explicação da aula anterior? Ele tá azul, tá bom, ele está colado. E aqui também ele tá colado, tá? Então a gente vai ter que trabalhar isso na nossa estrutura, tá? Então essa região aqui, ó, eu simplesmente passo o mouse em cima dela, ó, ele já ficou um slide, tá? Aqui novamente, ele vai ficar um slide, tá? Aqui também, eu quero que ele escorregue, a estrutura ela não pode ficar colada nessa região, tá? Aqui eu posso colocar um slide, tá? E aqui desse lado também, tá? Então, só cuidado com isso, tá bom? Aqui é a mesma coisa. E aqui também. Sabe por que que ele faz isso? Porque ele é bem espertinho, tá? Então, ele é como a gente definiu, a gente retrabalhou essa geometria, ele acaba que deleta os pinos, tá? Então aqui, ó, ele deletou o pino também de forma automática, tá? E aí ele fala, a geometria ela não pode, os componentes eles não podem ficar soltos, então eu vou colar, tá? Então ele vai lá e gruda a região, tá bom? Ó, aqui, só tomar cuidado que ele tem que ficar bonded, tá bom? Ó, e aqui, tá colado. Deixa eu ver do outro lado só para confirmar. Tá? E agora a gente vai colocar os pinos nessa região, tá bom? Então a gente tem que trabalhar isso. Então eu venho aqui em pinos, em joints, tá? Colocar select parts, aligned holes e pin, tá? Então as regiões que elas não estão conectadas, tá? Então vou colocar esse componente e esse, tá? Vira pino, tá? Lembrando, pino porque ele libera a rotação, tá? Então, esses componentes, eles podem rotacionar, tá? Aqui eu vou ter um pino também, e aqui também, tá bom? Vamos ver se mais algum ponto. Aqui e aqui. E é legal que ele já vai direto, tá? Sem eu ficar caçando o ponto por cima, ele só de clicar no componente, ele já identifica, tá? E aqui também. A gente dá uma conferida, tá?
Checo os contatos para ver se não alterou, tá bom? Então aqui ele está certinho, tá? Ok, pessoal, um outro ponto que a gente tem que trabalhar para que essa peça fique muito boa na otimização estrutural é o Shape Control, tá? Então, basicamente, o que é o Shape Control, tá? É esse comandinho aqui, tá? Que eu posso clicar, tá bom? Eu vou selecionar o componente. Note que ele pegou exatamente o centro do meu componente, do meu design de projeto, tá? E ele tem os três planos, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou desabilitar esse primeiro plano e esse segundo plano, tá? Então, eu vou ficar só com esse plano, que é o XY, tá? O que, que ele vai me dizer quando eu aplicar o Shape Control? Basicamente, ele vai falar assim: tudo que acontece de um lado da peça, ele vai acontecer do outro também. Ele vai simetrizar a otimização do componente. Senão, o que, que acontece? Ela pode ter irregularidades que você depois não consegue manufaturar, tá bom? Então, às vezes, você vai ter remoção de material de um lado do componente e vai ter material do outro lado, tá? Então, a gente pensando no processo de manufatura, depois, nesse caso aqui, um corte a laser, alguma coisa do tipo, a gente vai conseguir ter a peça simétrica, tá? Então, a gente pode adotar o Shape Control, tá? Eu posso adotar também para esse mesmo componente, que é o componente do lado esquerdo, tá? E ele já adota aqui na minha árvore, tá? Então tem o Shape Control 1 e o Shape Control 2, tá? Que é basicamente o controle de forma em português, tá? A gente pode agora realizar a nossa rodada, tá? Então, deixa o Shape Control aqui, a gente pode realizar a nossa rodada e entender como vai ficar a nossa estrutura, perfeito? Então, para isso, eu venho aqui, ó, ao invés de vir em análise, eu venho em otimização, optimize aqui, tá? Eu clico nesse playzinho aqui do lado, tá? Eu posso colocar o nome da minha rodada, então vou chamar ela de run 01, tá? Optimization, tá? Vou colocar Optimization aqui. Lembra que a gente passou pelos pontos dos tipos de otimização, então ele tem aqui topológica, topográfica, esse gauge aqui é de espessura, tá? Então ele tem muitas opções aqui dentro, tá? Então eu vou manter a topológica, tá? Vou manter que o objetivo é maximizar a rigidez, tá? Lembrando, a gente tem a de frequência e tem a de massa também. Eu não vou varrer todos, porque senão a aula fica muito extensa, tá? Mas é bom vocês saberem que existe, tá? Dentro do treinamento da Simulation, varre todas elas, tá? A gente faz rodadas mostrando esses tipos de objetivo, tá? Então eu vou manter aqui com Maximize Stiffness, tá? Aqui eu posso regular, eu vou manter 30%. O que, que esse valor de 30% ele é? Então ele vai entregar a rigidez mais rígida possível, mantendo 30% do volume total. Tá? Então se eu colocar aqui 5%, ele vai me entregar a mais rígida possível, me entregando só um pouquinho de geometria, tá? De volume. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, posso editar 90%, ele vai me entregar quase que a peça toda, tá? Então, só se atentar a isso, tá? Eu vou manter 30% para a gente ver como vai ser, tá? Aqui, esse Thickness Constraints, basicamente, é o tamanho das paredes que ele vai trabalhar, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, como mínimo 50, tá? Só um valor aqui para a gente poder entender. E ele pede aqui, ó, você vê que ele coloca uma exclamação aqui, ó, um alerta, tá? Ó. Então ele que fala, tem que ser pelo menos o dobro do mínimo, tá? Então a gente vai colocar 100, tá? Dá Enter. Veja que a exclamação aqui ela sobe, tá bom?
A gravidade eu não vou adicionar, tá bom? Por quê? Porque ela já está no nosso caso de carga, tá? Então não posso adicionar de novo, senão eu vou ter duas vezes a gravidade e aí não vai ser representativo. Vou severizar demais o meu componente, tá? E eu tenho o caso de carga 7, que é o load case, tá? Que a gente está trabalhando e eu vou colocar para rodar, tá? Então eu vou dar um run. Note que aqui ele me dá um outro sinal de alerta, tá? Então ele fala aqui, ó, ele recomenda, tá? Então o software ele tem de ser muito esperto, esse Inspire, tá? Então ele fala assim, ó, de 50 a 100 milímetros é pouco, tá? Então se você quiser reduzir o tempo de análise, você aumenta esse valor, tá? Caso contrário, a rodada pode demorar em torno aí de 60 minutos, tá bom? Então eu vou dar um continue aqui, tá? Para a gente ver, perfeito? Ok? Então a gente vai rodar a nossa análise e depois a gente vai checar o resultado, tá? Essa análise pode ser que ela demore um pouquinho, então eu vou pausar o vídeo, vou cortar ele para que a gente possa ver um pouquinho mais para frente como vai ficar esse resultado, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ok, pessoal. Então, uma vez que a gente rodou nossa otimização, a gente vai checar o resultado, tá? Então vamos lá. A gente clica aqui nele e dá um View Now. Olha que legal como ficou, tá? Então, o que ele me trouxe aqui, tá? Basicamente, ele trouxe a estrutura mais rígida possível, respeitando ali o 30% do volume total, tá? Então, se vocês notarem, há alguns componentes que estão soltos, tá? Então, aqui também, tá? Então, o que ele faz? Ele traz para mim essa geometria, tá? Mas ainda necessita eu fazer um pequeno ajuste nela, tá? Então aqui eu posso ajustar, tá? Então eu posso correr a régua aqui, ó, e fazer um pequeno ajuste, tá? Então, ó, só unindo as pontas, tá? Então, ó, tá bom? Então eu posso fazer isso, lembrando também que depois a gente precisa deixar essa peça manufaturável, tá? Então toda essa região aqui teria que ser melhorada, né? Então a gente colocaria um raio aqui, deixaria a peça mais bonitinha, tudo, né? Para que a gente possa ter uma geometria manufaturável, ok? Lembrando os pontos que a gente colocou como para ele não trabalhar, tá? Ele não realmente não trabalhou. Veja que aqui onde a gente colocou o design space, que é o nosso espaço de projeto, ele trabalhou certinho, respeitando essa região, tá? Aí você me pergunta, né? Eu acho que você ficou curioso. Ok, eu tenho essa geometria, mas e aí? Vamos fazer uma análise dela? Vamos ver como que ela ficou? Então a gente vem aqui basicamente em análise, tá? Põe para rodar e ele já vai gerar o resultado para a gente ver como está se comportando essa peça, tá bom? Ok, pessoal? Então vamos checar como ficou o nosso resultado, tá bom? Então a gente está com deslocamentos, tá? Então a gente tem o plot de deslocamento e eu vou colocar aqui o plot de tensão para a gente ver o quanto que está a diferença, né? Então eu venho aqui, ó, e coloco Rainbow Legend Color, tá? Vou colocar o mínimo como 0, o máximo como 350, tá bom? E vou checar as tensões, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, eu posso... Ó, então eu tô com tensões de 223 megapascal, aproximadamente, tá? Na região um pouquinho mais crítica. Também 125 megapascal. Então, notem que o limite do meu material é 350 megapascal, tá? Então, pensando que a gente está utilizando como critério o limite de escoamento do material, ele está aceitável, tá? Lembrando, pessoal,
Se por acaso a gente estiver avaliando um caso de carga que ele acontece inúmeras vezes, a gente está analisando durabilidade, o critério muda, tá? A gente está analisando um cenário no qual vai acontecer poucas vezes na vida da máquina, a gente pode aumentar um pouco o critério, pode utilizar o escoamento, tá, do material. Lembrando que também é contabilizado na análise de fadiga, tá? Tanto o carregamento que ele se repete várias vezes, como o carregamento que ele se repete pouquíssimas vezes, como caindo num buraco, algo do tipo, ele é contabilizado no cálculo de durabilidade, tá? Mas o que muda vai ser o critério, tá? Então eu não quero um carregamento que ocorre inúmeras vezes ao longo da vida do produto, eu não posso aceitar que o limite de escoamento seja o meu o meu objetivo, tá? Então, o meu critério de aceitação. Então, geralmente a gente reduz e para isso existem estudos, né, para dizer qual que são esses valores, mas a gente não vai abordar esse tema agora, tá? Depois, se vocês acharem interessante, a gente pode tratar sobre esse tema, mas não nesse momento, tá bom? A gente notou que nossa estrutura ela ficou muito bem otimizada, tá? Comparado com o que a gente tinha anteriormente, tá? Então, se eu clicar aqui agora, ó, no meu componente, eu vou adicionar massa, tá? Ó, então, ele tá com 229 quilos, tá? Mas, se eu voltar para o meu componente original, ele tá com 509 quilos, tá? Então, o que que isso mostra? Que caiu pouco mais da metade aí de massa, tá? Se por acaso a massa é um ponto crítico no seu projeto para reduzir peso estrutural, se é por redução de custo, inúmeros fatores, a otimização topológica ela é essencial no seu projeto, tá? Então, lembrando, se vocês quiserem ficar afiados nesse tema, aí a WeSimulation tem esse treinamento que ela aborda de forma aprofundada o tema de otimização topológica, ok? Gostaria de agradecer a participação de vocês durante o evento da Semana da Simulação. Espero que com esse evento vocês consigam aplicar esse conhecimento ao projeto de vocês. Lembrando, se você quer se tornar um profissional diferenciado no mercado, conhecer de forma aprofundada todos os temas que a gente abordou aqui e muito mais, a WeSimulation ela tem treinamentos que abordam de forma bem mais aprofundada para que você fique afiado, fique um profissional diferenciado no mercado, ok? Espero te encontrar no treinamento logo mais. Então, eu vou passar a palavra ao engenheiro Matheus para que ele possa passar as condições do treinamento da WeSimulation para que vocês fiquem afiados no tema de análise estrutural, ok? Então, vamos lá. Agora gostaríamos de conversar com todos vocês que desejam dar um passo a mais, né, e se aprofundar em simulação estrutural, né, aprender passo a passo, né, desde os conceitos de elementos finitos, desde a revisão de alguns conceitos de resistência dos materiais, né, depois a simulação estrutural e o cálculo estrutural, a otimização, né, e ter esse diferencial na sua carreira, né, seja para você entrar na área, seja para você migrar de uma área da engenharia e entrar na área de projetos, ou para a área específica de simulação estrutural, né? Ou aplicar simulação já no começo dos projetos CAD, reduzir massa e custos, né? E ter esse diferencial e ser valorizado no mercado, né? E está aí preparado, né? E alinhado com as tendências tecnológicas, né? Que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia da engenharia, né? Então temos uma ótima notícia, a WeSimulation preparou um programa completo de simulação estrutural com esse objetivo, né, de proporcionar esse diferencial na área de projetos, tá bom? Eu queria contar um pouco mais como funciona esse programa, né, completo de capacitação em elementos finitos, desde a parte teórica, conceitual, diretrizes e técnicas práticas de simulação, né? Então a gente começa aqui desde a parte treinamento 1, métodos e elementos finitos, o primeiro passo, desde a parte teórica e conceitual, sem utilizar o software, né?
revisando o conceito de resistência dos materiais, entendendo como que é os cálculos que o software realiza, né? Realizando na mão exatamente como o software faz os cálculos, né? E aí você vai entender quais dados precisa dar de entrada para o software, como que ele resolve, como que ele devolve, né? Treinamento baseado, né, nas principais referências em literaturas americanas, tá? Onde tem os melhores conhecimentos dessa área, tá bom? Treinamento 2, que está voltado a diretrizes práticas e técnicas de modelagem e simulação. Então, como de fato você vai fazer a modelagem passo a passo, né, de um estudo estrutural no software, né, fazer a interpretação dos resultados e como ter esse julgamento de engenharia para ver se o seu estudo está correto, tá? E o treinamento 3, focado aí em otimização estrutural, você utilizar a simulação para fazer projetos CAD, né, com a menor quantidade de massa possível, tá? Mais leve possível e eficiente a peça. Né? Oportunidade única para você iniciar seus estudos em simulação da maneira ideal, aprender mais rápido, tá? Então você vai aprender bem mais rápido e tornar-se referência na área de projetos. Tá? Então, conversando um pouco mais, né, qual seria então, Matheus, qual seria então o primeiro passo de aprendizado na área de simulação estrutural, independente de você se capacitar com a gente ou não, por exemplo? O primeiro passo, a gente acredita, né, que é aprender o conhecimento teórico fundamental do método de elementos finitos. Né? Então não adianta ir direto para o software, né, se você não conhece a base de como funciona o método dos elementos finitos, que é o método de cálculo. Nada mais é do que o método de cálculo que está dentro do seu programa. Né? Então o programa de simulação ele utiliza esse método para resolver. Então, o profissional da engenharia ele precisa entender qual é esse método, né? Como que é a equação de uma análise estática, quais parâmetros influenciam na rigidez de uma estrutura, como que o software monta a matriz de forças, a matriz de rigidez da estrutura, como que ele calcula os deslocamentos e as deformações, como que ele calcula, como que ele calcula as tensões, quais tipos de elemento finito utilizar para cada modelagem, tem um elemento de barra, tem um elemento de viga, tem um elemento de casca, tem os elementos sólidos, né? Tudo isso vai ser visto ao longo do treinamento 1, né, que está aí, tá? Diversos anos no mercado e já capacitou aí diversos profissionais de engenharia de todo o Brasil. Tá? A gente acredita que esse é o primeiro passo para você não ser um apertador de botão, de fato você dominar o método e conseguir entender como ele funciona, realizar os estudos quando você for para o software, né? E você ter propriedade de fazer um relatório, uma apresentação, apresentar e todos saberem que você realmente domina o conhecimento. Tá? Qual seria então o segundo passo depois de dominar a parte teórica conceitual? Aí a gente já orienta o conhecimento de diretrizes práticas e técnicas de modelagem e simulação. Então, por exemplo, tá? Um exemplo aqui, bem simples, né? Como que a gente conseguiria fazer a modelagem de um parafuso, né, para conectar duas partes, né? A gente poderia fazer a modelagem, né, com a representação real do parafuso com elementos sólidos, né? Então tá aqui o parafuso, a porca, tá? A gente poderia colocar a arruela também, tá? Teria que colocar os contatos. Mas imagine que você tenha 20, né, no software, né? Você queira simplificar esse processo. Aí você pode fazer a modelagem com elementos de viga e com elementos rígidos. Tá? A questão da malha, quantos elementos utiliza, quais critérios utiliza, como que avalia isso no software de elementos finitos, né? Questão de singularidade de tensões que o Carlos comentou, né? Como fazer uma análise de flambagem, uma análise modal, né, que são relacionados com os modos de fala que a gente conversou aí na aula 1, tá? A gente acredita que esse conhecimento prático, né, que não confunda isso com o conhecimento dos comandos do software, né? Isso aí já é outra coisa, né? É um conhecimento prático de modelagem, né, para você conseguir aplicar em qualquer software que você tiver em mãos. Né? Você mudou de empresa, você pode se deparar com outro software. Você está prestando serviço de forma autônoma, você vai precisar de um software mais em conta. Tá? E claro que você, dentro dos treinamentos, você vai ter acesso aos softwares também de ponta, com a tecnologia de ponta no Brasil e no mundo. Né?
que são os softwares aí da Siemens e da Altair, né, que agora faz parte da Siemens. Então, são softwares da Siemens, né, utilizadas pelas maiores empresas aqui do Brasil e do mundo, tá? Então, além de ter todo esse conhecimento, que você pode aplicar em qualquer software, você ainda, por consequência, vai aprender aí os melhores softwares, com as melhores tecnologias no Brasil e no mundo, tá? Então, né, conhecimento prático obtido poderá ser aplicado em diversos softwares de análise estrutural. Bom, e aí, por último, tá? Como aplicar a otimização estrutural e reduzir massa nos seus projetos CAD? Tá? Então, a otimização estrutural que a gente viu hoje, né, e comentado aí nas aulas de segunda e quarta, é a técnica que resulta em uma estrutura mais eficiente, trazendo um melhor equilíbrio de massa e resistência. Né? Então, você consegue aqui, né, fazer um projeto, né, um formato geométrico, tá? Reduzindo massa, né, favorecendo aí o melhor formato que contribui aí com a máxima rigidez da peça ou resistência, tá? Lembrando que pode ser utilizado em diversos processos de manufatura. Tá? Por que eu estou repetindo isso? Tá? Porque muitos profissionais pensam que a otimização fica limitado à impressão 3D, a manufatura aditiva, tá? Mas pode ser utilizado para usinagem, fundição e muitos outros, né? Corte a laser, chapa que vai em corte a laser, né? Corte d'água, tá? Então, temos o treinamento 3, né? Focado aí em redução de massa, tá? De novo, esse conhecimento prático obtido poderá ser aplicado em diversos softwares de análise estrutural, né? Dentro do treinamento, você vai ter passo a passo como que baixa cada software, né, que a gente vai estar utilizando, tá? Você vai ter acesso à versão estudantil, você vai poder baixar no seu computador, você vai poder replicar passo a passo, e tudo isso vai ser ensinado dentro do treinamento passo a passo, tá? E você pode aplicar esse conhecimento no software que você tiver em mãos, tá? Nosso objetivo não é preparar você para ser um apertador de botão ou para preparar você para utilizar um software específico, tá? A gente quer que você resolva o problema estrutural, né, com o que você tem em mãos, tá? Na sua empresa, por exemplo, ou você estiver trabalhando para uma empresa, né? Ou o software estiver lá, se você tiver o conhecimento, você dominar o conhecimento, você resolve o problema, tá? Combinado? Então, nesse programa completo, você vai ter acesso a tudo isso, tá, na plataforma, tá? Você vai ter acesso a diversas aulas teóricas e práticas com diversos modelos de simulação estrutural e otimização. Vai ter uma gama quantidade de exemplos, tá? Todos dentro de cada treinamento que faz parte desse programa de capacitação, você vai ter apostilas em PDF para estar baixando, se você quiser imprimir também. 2 anos de acesso e suporte às dúvidas, tá? De 1 ano a gente aumentou nessa condição para 2 anos, mas é 2 anos, mas você já pode ter os primeiros resultados em 30 dias, tá? Você já pode terminar o primeiro treinamento em 30 dias, você se dedicar. Você já começa a ver os primeiros resultados e ter esse diferencial, já começar a apresentar esse diferencial para você ter melhores oportunidades, né? No seu conhecimento de engenharia. Então, 2 anos de acesso para você poder revisar todo o conteúdo, mas você pode ter os primeiros resultados aí em 30 dias se você se dedicar, tá bom? Você estuda no seu ritmo, quando e onde quiser, né? Profissionais que estão com tempo um pouco limitado podem seguir no seu ritmo, né? Em 2 anos, fazendo um pouquinho, a questão da consistência, tá? Você vai obter grandes resultados. Suporte às dúvidas, né? No grupo do WhatsApp, tá? Na plataforma do treinamento, né? Certificado de conclusão, né? Assinado pela WeSimulation, encontros quinzenais online e ao vivo para tirar dúvidas durante 3 meses com a nova turma de junho de 2026. Tá? Então, além de todo o suporte que você vai ter aí durante 2 anos, né? Você ainda vai ter esses encontros ao vivo e online com os especialistas da WeSimulation, né? Durante esses 3 primeiros meses, e você pode utilizar isso, né, como incentivo para você já se dedicar assim que você entrar
tá? Você vai ter todo esse suporte. E se você precisar de meses a mais, né, a gente pode depois ver a possibilidade de você participar desse suporte para as próximas turmas, tá bom? Mas aí é para os 3 primeiros meses e depois a gente pode ver essa possibilidade com as próximas turmas, né? O importante é agregar valor ao seu conhecimento e você ter esse diferencial. Então, qual a condição especial que você vai ter acesso por ter participado da aula 1, 2 e 3 e estar hoje à noite conosco, válido apenas hoje? Então, já eu vou estar mostrando a condição, né, que a gente preparou para você que teve consistência e está hoje à noite apenas aqui, tá acompanhando a gente. Tá? Mas antes eu vou apresentar para quem entrar na segunda-feira. Logo, eu já vou estar mostrando a condição para quem está aqui agora, tá? Com uma condição melhorada ainda, tá bom? Então, qual a condição especial para quem está no programa completo apenas na segunda-feira e válido por um único dia, tá? Na segunda. Então, os treinamentos, né? Se você acompanha esses valores, né, da WeSimulate, você sabe que o valor do treinamento 1, métodos, elementos e fins do primeiro passo, ele é 647. Treinamento 2, ele é 847. O treinamento 3, ele é 847 ao longo de todo o ano. São esses valores atualmente, tá? Então, se a gente, tá, fizesse a soma de tudo isso, tá? Treinamento 1 mais o treinamento 2 mais o treinamento 3, o programa completo de simulação estrutural de elementos finitos, simulação e otimização da WeSimulation, ele é 2341, sem a condição especial. Tá? Então, 2341, tá? Então, a gente vai fazer essa condição na segunda-feira, né? Com acesso ao programa completo, o suporte às dúvidas de 1 ano para 2 anos, o dobro do tempo de acesso ao suporte às dúvidas, mais os encontros quinzenais, as apostilas, vídeos, tudo isso, tá? A gente vai fazer por 1.170, 50% de desconto, tá? Apenas na segunda-feira, tá? 50% de desconto, mais o dobro do tempo de acesso e suporte às dúvidas, né? Com os encontros quinzenais aí pelos primeiros 3 meses, perfeito? Qual a condição especial para quem concluiu a semana da simulação e está aqui na terceira aula? Você que teve consistência, tá? E está apenas aqui hoje, tá? A gente vai entregar um presente para você, tá? Pela sua consistência, tá? Uma forma facilitada de você dar o próximo passo, ou você já está comprometido com seus estudos, ter participado de todas essas aulas, a gente também vai facilitar o seu próximo passo, tá? Então, de 2341 não vai ser 1.170, vai ser 997, só para quem está aqui nessa aula, tá? Então, a gente só você está sabendo dessa condição, ninguém mais, só vocês que estão participando de hoje estão sabendo dessa condição, 997, apenas até hoje, até as 23h59. Para quem acompanha aí os treinamentos da WeSimulation, sabe que essa aqui é realmente uma condição especial, apenas para quem está participando do evento, tá? Se a gente for ver aqui o valor de todo esse pacote completo, com todo esse acesso, suporte às dúvidas, encontros quinzenais, está no valor de um único treinamento, tá? Então, por exemplo, 847 é um único treinamento, esse aqui está 997, tá? Então essa é uma condição especial, vale dar apenas hoje, a gente está deixando um link aqui, primeiro comentário, tá? Você tem acesso aí à inscrição, e você ainda tem a condição de parcelamento, tá? Quando você clicar no site, você vai ver a condição de parcelamento que tem lá, condição facilitada para incentivar seus estudos, tá? Mas essa condição é só até hoje, até as 23h59. Depois disso, não tem mais como essa condição, tá? É uma condição exclusiva para quem teve consistência e está aqui nessa última aula. Perfeito? Então, a plataforma do treinamento, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui um exemplo de um primeiro módulo com as primeiras aulas. Tem muito mais aqui embaixo, se você for descendo a página, né? Aqui, né? A aula aqui que a gente faz aí do estudo aí da asa traseira de um fórmula aí, o estudo de otimização e simulação, tá? Então aqui embaixo das aulas tem os materiais, tem as apostilas, tem os modelos para baixar. Aqui não deu para mostrar tudo, tá bom?
14 dias de garantia, tá? Então, a WeSimulation proporciona 14 dias de garantia, tá? Para você ter acesso, que vai agregar, você ter certeza que vai agregar o valor ao seu conhecimento de engenharia. Qualquer coisa, se você quiser o reembolso, é só mandar uma simples mensagem ou e-mail. A gente quer apenas o valor, né? E o investimento de quem realmente está comprometido com a sua carreira, tá? E quer grandes resultados aí na engenharia e na engenharia rural. Então, é garantia, tá? Isso porque a gente sabe também, né, que esse programa, né, que tenha toda a qualidade, né, com certeza vai contribuir aí com o seu estudos e resultados na engenharia, tá bom? Então, nos próximos minutos, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês aqui no chat sobre o programa completo de simulação. Vamos estar deixando aí o número do WhatsApp para caso você queira tirar dúvidas, tá bom? A gente queria agradecer a todos que participaram do evento da Semana da Simulação. A gente espera ter contribuído aí com o seu conhecimento que você possa aplicar aí nos projetos e ter esse diferencial, tá bom? E se você quer dar esse próximo passo, né, de aprendizado, né, e ter todo esse conhecimento passo a passo, desde a parte teórica conceitual, depois a parte de modelagem técnica e interpretação dos resultados, de redução de massa, tá? É só clicar no link e começar seus estudos hoje mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado de tudo isso que a gente preparou, dessa condição especial, válida só por causa da Semana da Simulação. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, espero encontrá-los dentro do nosso programa completo de simulação, nos nossos encontros quinzenais. Até lá, tchau, tchau!